Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Queria dizer para os irmãos que eu, Rubens, José André, Eudílios, Alberto, Cristine, estamos muito animados e alegres pela oportunidade que Deus nos deu de expor a carta de Paulo aos Gálatas. Usaremos, então, este livro aqui na ministração da palavra, contando com hoje 6 domingos seguidos. Mais do que isso, a gente espera muito que o Espírito Santo, que um dia inspirou e fez registrar esta palavra por meio de Paulo, possa falar muito aos nossos corações por meio dessa palavra, nos edificar, nos alimentar, fazer tudo que Deus quer fazer conosco por meio desta palavra. Essa carta de Paulo aos Gálatas, né, foi a paixão de Lutero. Já cantamos hoje aqui o hino, né, composto pelo Lutero. Tobias chega a ficar arrepiado, né? Pai pastor luterano. E, na verdade, Lutero considerava essa carta, assim, segundo ele, era o melhor livro da Bíblia, né? Se é que pode ter um livro melhor, né? De tanto que ele era apaixonado por Gálatas. E essa carta era chamada de o grito de guerra da Reforma Protestante. Então, tem muito a ver mesmo com a história da Igreja do Senhor. Paulo escreve uma carta, que provavelmente foi uma carta circular, que ia passar em várias igrejas, numa região chamada Galácia. Então, eram várias cidades, várias igrejas, e essa palavra ia chegar a estes irmãos ali, naquela região da Ásia. E nessa carta, Paulo vai lembrá-los e exortá-los a permanecer no genuíno evangelho. Especialmente nesse capítulo 1, nós juntos, pensando, orando, conversando, entendemos que um bom tema para a gente abordar, que flui desse capítulo, é só há um evangelho. Vamos falar juntos? Só há um evangelho. E, embora nós estejamos muito certos disso, a gente precisa reconhecer que isso não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Para começar, nós temos de cara no Novo Testamento 4 evangelhos, ou pelo menos 4 retratos do evangelho, né? Na verdade, a maioria de nós vamos concordar que é um evangelho só mesmo, mas são 4 retratos, é como se fossem 4 jornalistas dando a mesma furo de reportagem, mas acaba que um acaba dando um enfoque, vendo coisas que o outro não vê. E é muito rico, não sei se você já fez isso, ler os 4 evangelhos assim, juntos. Você vai lendo e comparando, né? Tem um livro que chama Harmonia dos Evangelhos, que procura ver o que os evangelhos têm em comum, o que eles têm separado, né? Tem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é considerado o mais diferente, mas todos vamos concordar que é um evangelho só. Porém, a gente, ao longo da história da igreja, esse assunto está sempre em pauta, né? Foi escrito, né, pelos espíritos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pega o Evangelho e reinterpreta. É um monte de heresia, mas está aí, muita gente crê. Tem um site na internet que é Voltemos ao Evangelho. Propõe, né, a estar mais próximo possível ao verdadeiro Evangelho. Tem igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular. E se a gente vai assim para o lado do inglês, né, pegando a palavra lá que quer dizer evangelho, que é o gospel, então a gente vai ficar assim mais perdido com essa palavra, mais confuso, né? Porque essa palavra gospel, que quer dizer evangelho, ela é usada para tudo, né? Para roupa, gospel, para música, para estilo,
para um monte de coisa. Então, assim, a gente fica meio confuso. Por isso que realmente cremos também por isso, que é de Deus que a gente possa pensar um pouco nesta palavra e nessa verdade de que só há um evangelho. Em princípio, lembrando o mais básico, que quase todo crente sabe ou deveria saber. Evangelho vem do grego, evangelho, que quer dizer literalmente boas notícias. Esse era o sentido primeiro da palavra, não era uma palavra bíblica. Evangelho era uma palavra comum daquela língua para designar aquela pessoa que trazia boas notícias, principalmente quando tinha uma guerra, que a guerra acabou, alguém vinha anunciar, olha, acabou a guerra. Ou outras notícias importantes de um país para outro, lá ia o mensageiro anunciar boas notícias, boa evangelho. Essa palavra foi apropriada pela igreja, pelos homens de Deus, Pedro, Paulo, o próprio Cristo, e foi usando então agora no sentido de boas novas de salvação, de libertação, que também já tinha a ver com essa palavra, mas agora é salvação em Cristo. Então é desse evangelho que a gente está falando, e nós vamos ver aqui nesse capítulo 1 algumas implicações dessa verdade, de que só há um evangelho. Leremos então todo o capítulo 1 e depois passearemos um pouco aí por este capítulo, naturalmente, não vamos tratar tudo, porque é riquíssimo, né? Podemos pregar só nesse capítulo, domingos a fio, mas vamos pelo menos ver o que Deus quer nos falar nesta manhã. Eu lerei os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares do livro de Gálatas, ok? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Glória a Deus.
Primeira implicação que eu queria dividir com os irmãos, diante dessa afirmação, só há um evangelho. Se só há um evangelho, então, tome cuidado com as falsificações do evangelho. Paulo traz esse assunto, esse alerta, né? E percebe-se claramente que os gálatas estavam sendo enganados. E ele diz, olha, não se enganem, não se deixem enganar. Há gente querendo pregar um evangelho pirata. Desculpa aí o nosso país vizinho, mas o evangelho do Paraguai. Entre que o Paraguai tem muita coisa boa, viu, gente? Mas é uma expressão antiga, né? É um evangelho made in China. Desculpa os chineses também, mas tem muita coisa realmente que não dá, né? Irmãos, qualquer evangelho made in qualquer coisa, made in Roma, Vaticano, made in Alemanha. A gente sabe que muita da produção teológica foi feita na Alemanha. Made in Estados Unidos da América. Made in América Latina, como Teologia da Libertação. Made in Brasil. Né? E antes que eu seja corrigido, como fui um dia desse, né? Para quem não sabe, made in é fabricado em, feito em. Ok? No dia que eu falei best friend forever, né? Pastor, você tem que traduzir quando você falar inglês, né? Então, algo que é feito em algum lugar, enlatado, formatado e depois repassado como se fosse, de fato, ou genuinamente o Evangelho do Senhor. Naquela época, o problema era principalmente com os judaizantes, que insistiam em voltar, né, às práticas judaicas, e eles estavam nesse propósito, e alguns citavam Pedro, citavam Tiago, citavam João, como possíveis pessoas que sustentariam a tese de voltar. E aí Paulo fala, não é verdade, esses irmãos, é verdade que eles custaram um pouco entender, mas eles já entenderam, inclusive encontrei com eles, inclusive nós confrontamos, mas hoje todo mundo entende que não tem mais nada a ver esse negócio aí de voltar às práticas judaicas, o evangelho não tem nada a ver com isso. E hoje não são os judaizantes, também tem, mas tem tantos outros que vão aparecer, meus irmãos, pregando um outro evangelho. E como a gente precisa desesperadamente pedir a Deus que no Espírito e baseado na palavra, sejamos no bom sentido dessa palavra. Alguns acham que essa palavra não tem bom sentido, mas ela tem. Sejamos críticos, no sentido de termos capacidade de julgar pelas Escrituras o que é certo, o que é errado. E é isso que Paulo está dizendo, vocês não estão julgando, vocês esqueceram o Evangelho verdadeiro, pregado, primeiramente por mim a vocês. E ele fala aqui dos perigos e os riscos de perverter esse evangelho, especialmente do verso 6 a 10, ele fala da admiração, da tristeza. Eu acho que muitos hoje se entristecem quando a gente vê tantos evangelhos sendo pregados. Queridos, a sua tristeza é a de Paulo. Paulo, né, sentiu isso, expressa isso, e fala dos riscos de perverter o evangelho. Ele diz, se alguém perverte o evangelho, seja anjo, seja homem, seja amaldiçoado, seja anátema, não pode perverter o evangelho. Mas ao longo da história da igreja, muita gente tem pervertido o evangelho. E isso causa confusão, causa mau testemunho, dificulta a obra missionária, dificulta a obra da evangelização, não honra a Deus. Por isso, se você realmente ama o Senhor, já conhece o verdadeiro evangelho, precisa se firmar nele e não deixar ser enganado. E aqui ele fala de duas fontes possíveis de perversão. Uma que supostamente vem do alto, né? Ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho. Eu não sei se você conhece bem a história da igreja, mas muitas denominações, e muitos movimentos, e muitas heresias vieram com supostas revelações. E trouxeram outros evangelhos. Está cheio por aí, meus irmãos. Pregam coisas que não têm a ver, que negam Jesus, negam a salvação em Cristo, negam a suficiência do nosso Salvador e negam o próprio Senhor. Mas também diz aqui que é uma fonte que não é de anjo, não vem do alto, vem do nosso lado, do lado horizontal, vem de pessoas, vem de homens, vem de mulheres, que jamais vão dizer, eu tive uma revelação, mas vão lutar para que prevaleçam suas próprias opiniões, suas próprias exegeses, ou seus próprios costumes, ou suas próprias tradições.
E talvez nós aqui nessa comunidade não tenhamos tanta dificuldade com primeira perversão, porque de fato não é o nosso, né, não é o que a gente pratica, a maneira como a gente busca o entendimento de Deus. Mas talvez na Igreja Presbiteriana do Brasil esse seja o maior desafio. Separar o que é tradicionalismo de evangelho. Esse é um desafio para todos nós, presbiterianos aí, como eu, que já tem mais de 40 anos de presbiterianismo. Separar. E esse era um problema recorrente lá na Galácia, em toda a história da igreja, na igreja romana, um problema gravíssimo, é um problema de toda a religião. Mas qualquer que seja a fonte da perversão, é abominável, não glorifica a Deus, não honra a Deus. Agora, nas relações, uma das coisas que mais pode levar alguém a perverter o evangelho é a política da boa vizinhança. Paulo diz aí, olha, eu não estou aqui pensando em agradar a todo mundo. Eu não estou aqui querendo agradar a homens. Essa coisa de querer agradar as pessoas dentro da igreja, fora da igreja, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, para manter assim as relações, ela tem levado muita gente a perverter o evangelho, a pregar outro evangelho, até descrer do próprio evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, não precisamos nem devemos ser arrogantes e nem indelicados em todo instante, mas precisamos entender que o verdadeiro evangelho faz com que nós ganhemos alguns inimigos. Nem todos, muitos, todos que são inimigos de Cristo são inimigos do evangelho e serão nossos inimigos. Não que nós vamos fazer nada contra eles, mas eles olham para nós assim. Isso ficou muito claro no congresso do sábado passado, através do testemunho da Marisa, né? Muitas pessoas, a questão não é só pessoal, a questão é o inimigo do evangelho mesmo, daquilo que a palavra de Deus ensina. E você pode até não concordar com tudo que a Marisa fala, ou nem gostar do jeito dela. Como você não é obrigado a gostar do jeito de ninguém? Mas você precisa entender que o que ela fala, o que alguém fala, o que qualquer pessoa fala, dentro do evangelho, deve ser apreciado, deve ser considerado. Não importa quem fala. É o evangelho, não é falsificação, vamos ouvir. Então, cuidado com as falsificações do evangelho. Nas literaturas, nos programas, dentro da igreja, em qualquer... Nas músicas, né? Nas músicas, sempre, a gente tem que estar sempre olhando. Cuidado. Outra implicação muito importante que eu vejo aqui é a seguinte, olha, se só há um evangelho, a gente tem que ter cuidado com as falsificações, eu preciso não conhecer bem o verdadeiro evangelho. Um dos problemas, às vezes, da religião e dos crentes também, é que a gente foca no negativo. Vamos conhecer bem o evangelho, o que é positivo, para que possamos experimentá-lo em nossa própria vida, vivê-lo. E isso está aqui na palavra de Deus de maneira muito especial aqui, nos versos 11, 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, não aprendi de algum homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele não é simplesmente boas novas, mas é boas novas que vêm de Jesus, que vêm de Deus, que vêm do trono do Senhor, que vêm do próprio Cristo. Aqui no caso de apóstolo Paulo, a gente precisa considerar o fato, reconhecer que havia uma questão aqui de defender o apostolado. Ele precisava dizer o seguinte, olha, eu sou tão apóstolo quanto os demais, mas era muito mais do que isso. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, gente, eu não preguei para vocês o que eu ouvi de A, de B, de C, que foi deturpado, pervertido. Cristo me revelou. Cristo me mostrou. Meus irmãos, a gente precisa ter pregadores, professores, todos os crentes, quando abrir a boca para pregar o evangelho no pequeno grupo, para as crianças, saber que esse evangelho está vindo do trono de Deus, amém? Está vindo do Espírito de Deus, da palavra de Deus, para que a gente possa realmente pregar com fidelidade ao Senhor. Evangelho recebido pelo próprio Cristo, não por intermediários. No versículo 1 ele fala também um pouco sobre isso, que ele era apóstolo não da parte de homens, mas por intermédio de homem algum também, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Sacerdócio universal dos crentes, livre acesso às Escrituras. Quer conhecer o Evangelho? Leia a Bíblia.
Como você vai pregar o Evangelho, como você vai experimentar o Evangelho em sua vida? Estude a palavra de Deus. Que Evangelho é esse, então, que a palavra de Deus revela? E aqui nos dá algumas dicas. Ele diz, primeiro, que é um Evangelho eterno. Ele diz, porque Deus me separou antes de eu nascer e me confiou esse Evangelho. Esse Evangelho, vem de um Deus missionário, de um Deus que já queria trazer essa mensagem. Esse Evangelho não foi inventado no século XVI por Lutero, não foi falado por Agostinho, não foi de Calvino. Às vezes a gente refere a essas pessoas importantes, e podemos nos referir a elas, isso é natural, a gente vê o que os outros falaram, mas tem sempre lembrar que o que nós cremos e pregamos, antes de mais nada, precisa, de fato, ser o verdadeiro Evangelho de Deus. Não uma invenção humana, mas algo idealizado pelo próprio Deus. É o Evangelho da graça, diz aqui no verso 15. Ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Só nisso aqui a gente poderia falar horas, né? A graça, favor imerecido, como foi falado aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, dons, presentes, tudo gratuitamente vindo de Deus. Não é o Evangelho das obras, não é o Evangelho da berganha, não é o Evangelho do dinheiro. Mas esse Evangelho também é o Evangelho da redenção, diz o verso 4, ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Fala de redenção, de remissão, de obra vicária, substitutiva de Cristo. Mas é o Evangelho também da ressurreição, diz aí o verso 1 na parte B, que ressuscitou dentre os mortos. É o Evangelho que crê e afirma que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Isso faz parte da fé cristã. Mas, em último lugar, nesse ponto, do que é o Evangelho, do verdadeiro Evangelho, o Evangelho, na verdade, é o próprio Cristo. Está aqui na palavra. Diz a palavra de Deus aqui que Deus me revelou Cristo, revelar seu Filho a mim. Você pode conhecer tudo sobre a Bíblia, ler tudo sobre o Evangelho, entender tudo sobre o Evangelho, as coisas, né, gerais, mas se você não conhece Cristo, você não conhece o Evangelho. Você pode teorizar, pode conhecer academicamente, mas quando a gente conhece Cristo, Ele é a própria boa nova de salvação. Ele é a própria notícia de salvação. Então, duas implicações já compartilhamos. Primeira, cuidado com as falsificações. Segundo, conheça o verdadeiro Evangelho. Conheça o Senhor Jesus. Terceira implicação, experimente a transformação do Evangelho. Irmãos, no verso 4, Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele diz que Cristo se entregou por nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, alguém aqui duvida que este mundo é perverso? Todo mundo sabe que é. A gente fica enojado. As pessoas estão enojadas, as pessoas estão se sentindo mal. Tanta perversidade em todo lugar. E nós sabemos que todas as pessoas vão dar conta do que fazem a Deus, e todas as pessoas, mesmo que não tenham temor de Deus, deveriam procurar melhorar esse mundo. E nós também. Políticas públicas, pessoas que interagem de maneira correta no dia a dia, todas essas coisas são importantes, não devemos ser contra essas coisas. Mas prestem atenção no que a palavra de Deus diz. O único poder que pode desarraigar a gente desse mundo perverso é o poder do Evangelho. Sabe por quê? Desarraigar quer dizer arrancar pela raiz. O máximo que uma instituição, um poder público, os poderes da República fazem, e devem fazer, que é papel deles, é podar. Né? De vez em quando tem que podar. Poda aqui, poda ali. O que está acontecendo no Brasil agora? Está podando. Tem que podar mesmo. Tomara que a poda seja boa. De tudo quanto é galho, tudo quanto é partido, tudo quanto é jeito. Amém, igreja? A poda tem que ser boa. Mas, queridos irmãos, só quando o Espírito de Deus, pela palavra, arranca o ser humano desse mundo perverso, tira, né, porque o que a planta, quando a planta está enraizada, ela se alimenta daquele solo, dos venenos e das coisas boas daquele solo. E quando a gente se converte a Cristo, Deus vai desarraigar desse mundo e nos plantar firmados na sua palavra, amém? Firmados no seu Evangelho, firmados em Cristo, no próprio Deus. E dele nós nos alimentamos, dele nós vivemos, e aí Deus vai nos transformando.
Sim, oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, devemos trabalhar para melhorar, porque nós não fomos ainda para a eternidade. Mas não há nada que pode mudar melhor, mais qualquer povo, qualquer nação, qualquer instituição, do que o poder transformador do Evangelho. Mas quando a gente vê gente que diz que crê no Evangelho, ama o Evangelho, e faz tudo o contrário que o Evangelho diz, não demonstram qualquer transformação, o mundo fica desesperado também. Poxa, esses caras que falam do Evangelho, eles fazem o contrário. Irmãos, o Evangelho tem que chegar na nossa vida prática. Sim, como nós temos aprendido perspectivas, hoje aqui na aula do Fabrício, começa aqui dentro, sim, na nossa relação com Deus, começa na cosmovisão, vai mudar nossas crenças e valores, e vai mudar nosso estilo de vida, e vai mudar nosso comportamento. Vai mudar, não tem que mudar. Aquele que minta não pode mentir mais. Aquele que batia na mulher não vai bater mais. Tem que mudar. Experimente a transformação. E Paulo experimentou. Se você, eu não vou ler de novo por causa do tempo, mas leia depois. Está aí na palavra. Paulo fala do que ele era antes de Cristo e o que ele é depois de Cristo, o que ele era antes do Evangelho e depois do Evangelho. Paulo passou boa parte da sua vida combatendo aquele Evangelho, combatendo Cristo, arrogante. Paulo conhecia tudo de religião, mas não conhecia Cristo. Quando ele conheceu Cristo e o seu Evangelho, a vida dele mudou, foi quebrantado, tornou-se humilde. Deus foi transformando a vida dele, ele se tornou um instrumento. Ele que estava acostumado a comer sempre do bom e do melhor, aprendeu a passar fome com alegria. Ele que estava acostumado a ter um monte de gente para servi-lo, aprendeu a servir. Ele que estava acostumado com os confortos e regalias da religião judaica e do Império Romano, por ter dupla cidadania, agora, onde chegava, a única coisa que ele sabia é que ele ia apanhar, é que ele ia sair correndo, é que ele não sabia o que fazer. Deus transformou a vida daquele homem. Experimente a transformação do Evangelho. Irmãos, eu não penso como Francisco de Assis, que basta exemplo. Claro que a palavra é em primeiro lugar. Mas palavras não seguidas de exemplo é uma provocação a Deus e às pessoas. Tem 7 anos e meio que eu moro aqui em Jardim Camburi, e aprove Deus que eu vou mudar essa semana, aproveitando, anunciando os irmãos, vou morar na rua, uma rua que quase ninguém conhece, Carlos Delgado Guerra Pinto, 470. Morar aqui pertinho, mudo sexta-feira, todos convidados para ajudar na mudança. Mudanças são boas, mudanças de vida, mas mudanças que Deus opera são melhores. Mas uma coisa boa, né, para a glória de Deus, é sair lá do prédio deixando saudade para as pessoas, deixando pessoas que não conheciam Jesus, agora conhecem e servem. Viu, Débora? Aquela mulher que eu mandei para você no WhatsApp, não sei se você viu. Aquela psicóloga, quando eu cheguei lá, ela era alcoólatra. Alcoólatra mesmo, ela descia quase todos os dias para tomar, né, bebida alcoólica e na churrasqueira do prédio. E nesse período, Deus a salvou, ela encontrou com o Evangelho de Jesus. E ela hoje é uma serva de Deus, membro da Igreja Batista. O marido dela, vou começar o discipulado semana que vem. Falei para ele, eu vou mudar, mas eu vou continuar com você, porque o Evangelho transforma. E ela falou, eu falei de Débora, do Luz na Noite, ela falou, pelo amor de Deus, eu quero servir nesse negócio. Eu quero ajudar essas pessoas. Eu não sei o que fazer com a quantidade de gente que chega no meu consultório falando, eu tenho problemas nessa área da sexualidade, e ela não tem habilidade para tratar, eu quero ser treinada. Falei assim, então vou te apresentar pessoas que Deus vai te usar. Experimente a transformação do Evangelho. A última implicação, proclame ao máximo possível o Evangelho. Paulo diz aqui no verso 16, e quando Cristo foi revelado a ele, foi para que ele pregasse entre os gentios. Ele fala, olha, Cristo foi revelado a mim simplesmente para que eu ficasse salvo, sentado e satisfeito. Lembra do crente 3S? Não, Cristo foi revelado a mim para que eu pregasse entre os gentios. Cristo não é revelado a você só para você. Entenda, Cristo é revelado a você, o Evangelho vem a você para que você compartilhe com outros. E ele fala assim que ele fez isso sem detença. E a palavra detença tem a ver com demora, né?
A palavra detença tem a ver com aquela pessoa que fica postergando uma coisa que já era para ter feito e não faz. Então, foi alcançado por Cristo? Paulo está dizendo, olha, eu fui alcançado por Cristo, eu nem fui lá pedir bênção ao apóstolo Pedro e apóstolo, não. Eu já me mandei, já fui cumprir a minha missão. Depois eu voltei e fui bater um papo com eles. Mas eu fui já fazer a obra que Deus me mandou. Ele entendeu que a obra era urgente. Irmão, se todos os crentes fossem como o apóstolo Paulo, o mundo já tinha sido evangelizado há muito tempo, Cristo já teria voltado. Porque ele não perdeu tempo. Ele entendeu que o evangelho é dado para ser compartilhado. O evangelho precisa ser anunciado a todos os que não o conhecem. Onde não for anunciado, diz aqui o verso 23, ouviu somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Não consultei carne e sangue, não subi a Jerusalém, parti, né? Ele é outro que partiu, lembra? Abraão partiu, né? E Paulo também. Tudo gente rápida para obedecer. Mas, gente, nós estamos num mundo tão rápido, por que a gente não é rápido para obedecer a Deus? E pregar o evangelho? E ele começou a pregar a fé que antes ele queria destruir. Como Deus faz. Eu queria deixar essas 4 implicações para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Cuidado com as falsificações do evangelho. Conheça o verdadeiro evangelho. Experimente a transformação do evangelho e anuncie ao máximo o evangelho, onde você estiver. E aí vai acontecer o que aconteceu aqui no verso 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Sabe por quê? Paulo não tinha nada de si mesmo. Era por causa do evangelho que estava na vida dele. Por causa da obra que Deus tinha feito na vida dele. Nós tivemos 2 cultos aqui na igreja recentes, que nós tivemos testemunhos, né? As pessoas contando. Um foi o pastor Sidney e o outro foi a Marisa, contou também, não sei de quem foi no congresso, né? Muito do que Deus tem feito em suas vidas e tal. E eu sei, meus irmãos, quando a gente vai contar testemunho, nós corremos alguns riscos. Riscos, por exemplo, de vaidade pessoal, né? Tem pessoas que, às vezes, vai contar testemunho, né? A Magda até brigou comigo, nossa, parece que é o próprio Cristo, né? Porque sem mim nada podeis fazer, né? A pessoa se exalta. E eu não sei você, né? Eu não tenho muita dificuldade com isso, não. Não que eu goste, mas permita-me, meu amor, não pedir permissão, mas Magna tem dificuldade enorme com pessoas que se gabam muito. Né? Qualquer pessoa que se chega gabando de qualquer coisa, assim, se gabando, falando, se exaltando, ela ora e respira e fala, ô Jesus, mais um que o Senhor colocou para eu amar, né? Ter paciência, né? E, bom, isso alguns têm essa dificuldade, outros não têm, enfim. Mas todos nós temos alguma vaidade em algum momento. Outro problema, às vezes, de dar testemunho, é quando a gente pode perder o foco, dar a ênfase errada, né? Enfim, talvez até falar alguma besteira mesmo. E talvez isso tenha acontecido em algum nível na vida na palavra desses irmãos. Mas eu estou falando isso aqui não é para criticar, não. É para glorificar a Deus e dizer o seguinte, irmãos, ninguém pode negar. Quanto a fato, não há argumento. Testemunho é algo bíblico. Paulo deu o seu testemunho pessoal, muitas vezes. Falou da sua vida, sempre com a intenção de proclamar o Evangelho e exaltar Cristo. As pessoas glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Gente, ouvir a história do pastor Sidney e dizer que não teve Evangelho, perdoe-me os irmãos que pensaram isso, e teve uma pessoa que me procurou e disse, eu acho um absurdo, porque tudo ali foi o Evangelho que fez na vida daquele irmão. Ouvir a Marisa Lobo falando, por mais que você pode não concordar com um ponto ou outro, e não ver a graça de Deus fluindo através daquela mulher, que tem defeitos como eu tenho, você tem, é impossível. Eu não tenho metade da coragem que ela tem. Metade. Essa semana mesmo, ela estava lá, na Câmara de Vereadores do Rio, a galera cheia de gay, cheia de feminista, e ela conversando com os vereadores, com todo mundo, dizendo, não aprove o Plano Nacional de Educação aqui. Né?
e vaiada, e ela firme e forte, poderosa em Cristo, pregando o Evangelho. Então, a gente precisa ter humildade, tranquilidade. Qualquer pregador, pregar nessa igreja, inclusive eu, a gente pode, às vezes, não reter uma coisa ou outra que não é legal. Poxa, isso não foi legal. Não retenha mesmo. Se eu pregar alguma coisa que não é do Evangelho, rejeita mesmo. Mas, por favor, não deixe de receber a bênção do Evangelho por meio de qualquer pessoa, amém? Seja mais quebrantado, seja mais humilde. Até porque nem eu nem você somos juízes absolutos do que é ou não é o Evangelho. Uma das arrogâncias que ainda persegue as denominações, persegue todas, é achar-se a detentora do Evangelho. Não é nenhuma. Todas as denominações precisam ser humildes e sempre estar voltando às Escrituras para rever o que tem pregado, o que tem feito, o que tem praticado, inclusive a nossa. Se alguma denominação acha que ela é detentora do Evangelho, a sua forma de pregar é 100% certa e não há nada que mudar, é a única certa, não é Evangelho, é seita, é vaidade. E às vezes a gente critica tanta gente lá fora e tem o mesmo comportamento aqui dentro. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, só há um Evangelho. Pode ter 1 milhão de denominação evangélica, mas só há um Evangelho. Só há um Cristo, só há um Senhor. Está revelado na Bíblia. Conheça-o, ame-o, relacione-se com Ele, seja abençoado, seja transformado por Ele e proclame-o para a glória de Deus. Amém? Nós vamos agora participar da Santa Ceia. A Santa Ceia nada mais é do que a proclamação do Evangelho, feito de forma dramatizada. Assim, eu convido os presbíteros de nossa igreja para estarem comigo à mesa, para proclamarmos o Evangelho, enquanto comemos o pão e tomamos o cálice. Convido também o Ministério de Louvor, para que possa vir aqui nos conduzir num cântico enquanto ceiamos nessa manhã. Tem que ficar mais aqui por causa do microfone.